Estudos com dados problemáticos e ou baixa consistência. Tentar achar a solução ou recusar a consultoria. Bem, pessoal, hoje eu recebi, esse questionamento de um seguidor e eu achei a pergunta excepcional e estou gravando um vídeo, falando um pouco, sobre a minha perspectiva em relação a quando você está prestando um serviço, de consultoria em análise quantitativa de dados, consultoria em psicometria, e você se depara, com dados que são problemáticos, tá? Bem, a pergunta dele é: eu devo achar uma solução ou eu devo recusar essa consultoria? Bem, o meu ponto de vista é que, num primeiro momento, eu acho que você não deve recusar de cara essa consultoria, tá? E por que eu digo isso? Porque isso é bastante frequente, né? A gente que trabalha como consultor em análise de dados, muito frequentemente a gente tem dados problemáticos, né? E a gente precisa lidar com isso de alguma forma, tá? Então, num primeiro momento, eu queria já deixar claro que isso é parte do trabalho do consultor. Só que existem algumas situações em que literalmente o trabalho não pode ser feito, não tem condições de fazer, porque, por exemplo, a coleta de dados não é condizente com o delineamento metodológico que a pessoa que a pessoa executou. Tá? Então, por exemplo, a pessoa tem alguns objetivos, tem algumas perguntas de pesquisa, mas os dados que ela coletou não dão conta de responder a esse tipo de pergunta. Né? Então, nesse caso, não adianta tentar manipular os dados de alguma forma ou analisar de um jeito A, B ou C, porque você não vai conseguir entregar um resultado satisfatório. Tá? Então, em situações em que não dá para fazer, é muito importante que você, no momento que você está discutindo as possibilidades, no momento que você está conhecendo o banco de dados, fazendo o orçamento, entendendo a pesquisa, você já deixe bem explícito, de que não dá para fazer aquilo que aquela pessoa quer, mas que com aqueles dados em mãos, se você quiser, você pode apresentar, um plano de trabalho que dê para realizar alguma coisa semelhante, alguma coisa próxima do que o que aquela pessoa queria, tá? É, Bem, existe uma segunda situação que é quando você tem um banco problemático, mas esses problemas eles são corrigíveis, por assim dizer, tá? E aí, de cabeça, sim, eu acho que existem duas situações em que isso acontece. A primeira é quando você tem dados faltantes, né? Então você tem aí um banco cheio de missing, com algumas variáveis que não estão completas, e aí você pode utilizar uma série de técnicas, de missing para que você de substituição de missings, para que você consiga ajustar um pouco esse banco, tá? Então isso é plausível, é factível, dá para você fazer e obviamente você orça, por esse trabalho, né? Você levanta, essa falha do estudo, desde o começo e você coloca isso como um serviço a ser feito, e você cobra por isso. Um segundo tipo de problema que é muito frequente para a gente que trabalha com pesquisas e principalmente pesquisas com seres humanos são as escalas, tá? Então o que é que acontece? Muitas vezes os estudos eles vêm da seguinte forma: preciso fazer algumas análises fatoriais, para entender aí a estrutura fatorial dos instrumentos e depois eu vou passar para testar algumas relações entre variáveis, diferenças de grupos, etc. Então, nesse tipo de estudo, onde a primeira etapa é uma análise fatorial, é muito importante que você conheça, a estrutura desse banco de dados, a estrutura desses instrumentos, o tamanho da amostra, para que você tente imaginar no primeiro momento se essa análise ela vai ser simples ou não. Tá? Porque o que é que acontece, pessoal? Muitas vezes isso é um erro frequente, tá? E aí eu estou te dando essa sugestão para que você não erre, não cometa esse erro, que é cobrar para realizar a análise fatorial. E aí, quando a análise fatorial é feita, se ela der boa, beleza, você passa para as outras hipóteses sem problema nenhum. Agora, quando a análise fatorial dá problema, ou seja, quando o instrumento é ruim e você precisa corrigir, esse instrumento para que você possa realizar as hipóteses seguintes, aí você tem um trabalhão danado, entende? Porque refinamento de medida não é tão simples, não é fácil, Você precisa testar diferentes perspectivas, enfim, toma um trabalho danado, tá? Então o que é que acontece, pessoal? Quando você se depara com um instrumento ruim, você tem que já antecipar, olhar, imaginar que esse instrumento pode dar problema e relatar
para o cliente, né, que um primeiro orçamento vai ser feito para você analisar a estrutura da medida. Então, assim, você vai fazer uma análise fatorial, exploratória ou confirmatória e você entrega o resultado por si só. Se o instrumento necessitar de refinamento, aí você vai fazer um orçamento adicional para que você gaste seu tempo, né, melhorando essa medida, tá? Então, por que isso é importante, né? Porque se você não antecipa o cliente esse possível problema, depois que você dá o seu orçamento inteiro, né? Por exemplo, análise fatorial, teste de hipótese A, B, C e D, relação entre variáveis, testes de diferenças de grupos, você fechou o seu orçamento redondinho, tá? Se der problema na análise fatorial, vai ser difícil você começar uma nova tratativa dizendo que você vai precisar de cobrar mais para melhorar essa medida, entende? Então, assim, antecipe esse problema, tá? E quando possível, já nas tratativas, já deixe isso claro, tá? Olha, esse passo aqui é o passo da execução, e esse passo aqui, se necessário, a gente conversa e faz um novo orçamento para fazer o refinamento desse instrumento. Lembrando que, se der problema, essas hipóteses aqui, né, C, D, E, F, enfim, né, todas essas outras hipóteses aqui que você tem, só vão poder ser realizadas depois que a medida for corrigida, tá? Então deixe isso bem claro no seu orçamento, tá? Por quê? Porque isso é um tipo de problema, né, que está relacionado à baixa consistência, né, como o colega comentou, mas que é um problema que você consegue corrigir, tá bom? Então antecipe isso. Você vai conseguir cobrar melhor, né? Você não vai errar no seu orçamento e a pessoa não tem aí uma expectativa frustrada, né, em relação ao quanto ela vai pagar e o que é que ela vai receber, beleza? Bem, e existe uma terceira situação que é quando os resultados eles não são conforme o esperado, tá? Então imagina que a pessoa tem uma série de hipóteses, né? E ela coletou os dados direitinho, a escala está funcionando bem, está tudo redondinho, beleza? Você não teve problema aí, mas os resultados não dão nada do que a pessoa esperava, tá? Isso é uma situação hiper frequente, tá? E aí o que é que acontece? Bem, eu sempre costumo dizer, né, que as hipóteses de uma pesquisa, né, a gente tem aí as hipóteses científicas, né, a gente tem as perguntas, tem as hipóteses, tem os resultados esperados, e junto com esses resultados esperados, a gente tem muita expectativa também, tá? Expectativa da pessoa, né? Então a gente tem uma carga emocional ali envolvida no trabalho, né? Quando os resultados eles não saem conforme o esperado, as pessoas em geral elas ficam frustradas e elas vão tentar resolver de alguma forma. Elas vão tentar pedir para que você mude um pouco a sua forma de analisar o dado, que você teste outras possibilidades, enfim, que você vai espremendo ali um pouco, né, os seus dados para que você possa, enfim, de algum modo tentar ajudar essa pessoa a encontrar o que ela gostaria, né? Por muito tempo, eu não sei se isso acontece com você, mas por muito tempo eu me sentia um pouco na responsabilidade de tentar resolver esse tipo de problema. Bicho, não, vamos tentar aqui, vamos fazer isso aqui dar certo, vamos pensar numa outra perspectiva. Mas acontece, pessoal, é que se você tem essa característica, né, de se sentir, em certa medida, responsável pelo resultado do dado, isso lhe leva para uma situação onde você perde muito o controle do seu trabalho, do seu tempo, e isso vai, no longo prazo, sendo bem prejudicial, né, na sua perspectiva de consultor. Perspectiva em relação ao quanto o trabalho é bom, o quanto o trabalho é satisfatório e o quanto você consegue fazer esse trabalho bem feito. Tá? Deixa eu explicar isso melhor. Imagina que você fez um orçamento, né, de, por exemplo, sei lá, você imaginou, né, que ia gastar 6 horas para fazer o trabalho, e aí você, digamos, tá, cobrou R$ 150 a hora. Então você fez um orçamento de R$ 900. E aí você simplesmente executa, né, o seu plano de trabalho. Você executou, os resultados não deram nada com nada, e aí essa pessoa, né, começa a pedir assim, e se você mudar um pouco a análise, se você trocar essa análise aqui, ao invés de fazer uma correlação, você separar grupos e fazer uma ANOVA, por exemplo. Aí você, né, na camaradagem, putz, vamos ver aqui se vai dar certo. Aí você começa a fazer ajuste, começa a fazer análise.
Bem, isso começa a lhe onerar, né, em relação ao tempo. E aí tem um outro problema, né, que é o fato de que você começa a mexer, né, nos procedimentos de análise de dados e eventualmente lá na frente isso traz problema para você, tá? Para você consultor. Para o aluno também, tá? Mas para você consultor isso traz problema. Por quê? Porque o aluno ele pode pegar esse trabalho, né? Você, digamos que você fez alguns ajustes, tá? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que a pessoa quer fazer uma associação, por exemplo, entre tempo de trabalho, né, a quantidade de tempo que ela tem em um determinado emprego e os níveis de engajamento com o trabalho, tá? Aí ela fez a correlação e não teve correlação estatisticamente significativa, por exemplo. Aí imagina que ela diz assim, putz, e quem sabe a gente então, ao invés de fazer a correlação, a gente pega essa variável de tempo de trabalho e corta ela, né? Por exemplo, até 5 anos, de 5 a 15 anos e mais de 15 anos. Então a gente separa grupos e aí a gente faz, por exemplo, uma ANOVA, né? Em relação a esses grupos, né? 3 grupos de tempo de trabalho e o engajamento com o trabalho. Veja, quando você começa a alterar a forma a qual você analisa o dado para tentar achar um resultado, isso vai lhe gerar um trabalho, né? Você vai ficar duplicando seus procedimentos de análise. Muito provavelmente você não vai encontrar resultado estatisticamente significativo, e mesmo que você encontre, você possivelmente vai se deparar com resultados pífios, né, tamanhos de efeitos muito pequenos, nada que, entre aspas, vale a pena, né, esse seu esforço. E além disso, você começa como é que eu posso dizer? Você começa a fazer técnicas pouco elegantes ou pouco corretas, tá? E aí, por que eu falei que isso eventualmente vai lhe dar trabalho lá na frente, né? Isso pode ser um problema para você lá na frente. Porque, por exemplo, né, imagina que você fez, né, o seu plano de trabalho inicial, o primeiro lá. Você fez o seu plano de trabalho e você executou ele, né? Eu vou partir do princípio que esse seu plano de trabalho ele era o mais correto metodologicamente. Tá? Ele era o mais correto. Você pensou nas possibilidades de análise de dados as mais adequadas possível, né? E executou. Se a pessoa começa a pedir para você mexer um pouquinho, né, naquilo que você tinha pensado inicialmente, provavelmente você vai estar começando a entrar, por assim dizer, nas análises substitutas, né? Aquilo que dá para fazer, mas não é muito correto, teria uma forma melhor, mas que você já fez e que não funcionou. E aí, essa pessoa começa a ter, né, essas análises feitas com, vamos dizer assim, né, com a qualidade B, né, para tentar achar alguma coisa. E aí, esse trabalho, né, volta, por exemplo, para o orientador. Aí o orientador vai olhar e dizer assim, bicho, isso aqui não tá legal não, cara, isso aqui não faz muito sentido, por que não fez assim? Aí, veja, eventualmente o orientador reclama e o trabalho volta para você de novo, entendeu? A pessoa diz assim, bicho, não deu certo não, a pessoa não gostou. Então, veja, quando você não segue o script do correto, você está muito suscetível a uma insatisfação, entendeu? Não exatamente de quem está lhe pedindo, porque quem está lhe pedindo, eventualmente ele pode estar desesperado para achar alguma coisa, mas das pessoas que vão avaliar esse seu trabalho. Seja, por exemplo, o orientador ou a orientadora, ou seja, os pareceristas da revista quando o trabalho for submetido para publicação. Aí, lá na frente, o trabalho é submetido e aí ele não é aceito, né? Os pareceristas caem em cima e a insatisfação vem para quem? Vem para você. Então, assim, lembre-se que quando a gente está trabalhando com consultoria, nós somos os experts, tá? Somos nós que devemos dizer o que é certo e o que não é certo, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, porque a responsabilidade da execução, em princípio, é nossa, entende? Então, assim, não vale a pena você deixar de lado o estritamente correto para atender expectativas, tá? Isso não é legal. Se mesmo assim a pessoa, né, o cliente, o aluno, enfim, disser, não, eu quero, cara, eu quero, faça isso. É preciso, de algum modo, você fazer duas coisas. Primeiro, não tenha medo de fazer novas cobranças a cada nova solicitação. Tá? Então, por exemplo, você no seu plano de trabalho,
E eu tenho um vídeo específico onde eu falo sobre como cobrar consultorias em análise de dados, né? Ou tá na descrição aqui dessa aula, desse vídeo agora, ou tá em algum botão aqui, aparecendo em algum lugar, enfim, né? Esse vídeo, né? É Profissão Psicometrista, como cobrar consultorias. Então assista ele, tá? Se você não conhece. Mas o que é que acontece? Se no primeiro momento você executou o seu plano de trabalho e essa pessoa começa a pedir modificações, né, para tentar achar uma coisa ou outra, não tenha medo de cobrar, tá? Porque geralmente essas demandas elas podem se tornar incessantes. Né? Você faz uma coisa, não deu certo, tenta outra. Faz essa daqui também não funcionou muito bem, tenta isso. Então é importante que você delimite muito bem aí qual é o seu preço para cada nova solicitação. Tá? Faça isso, porque senão isso vai ser um problema para você. E uma outra questão é o seguinte: quando você começa a fazer esses procedimentos que eles não são muito corretos e a pessoa mesmo assim ela quer, ela diz, não, cara, faça por favor, eu tô querendo, testa isso. É importante que você frise, ou por e-mail, enfim, que você deixe registrado de alguma forma que aquele procedimento está sendo feito porque a pessoa está solicitando, mas o seu parecer técnico, o seu parecer de especialista é de dizer que aquilo ali não é recomendado, tá? É, eu tive uma situação semelhante a essa, né, recentemente. Uma pessoa queria porque queria fazer alguns tipos de delineamento, né, para uma pesquisa que não eram corretos, e eu mandei um e-mail, né, super técnico, né, explicando por que aquilo ali não deveria ser feito, né, e que estava sendo feito apenas exclusivamente por causa da insistência do cliente, tá bom? E isso é extremamente importante. Nesse caso, era uma análise de um doutorando, né, que não era brasileiro, então, né, lá fora tinha um rigor ainda um pouco maior, e os procedimentos iniciais, né, que foram feitos não bateram com as expectativas, e essa pessoa ficou insistindo para que a gente mudasse aí um pouco a forma de analisar esses dados, né? Então veja que tudo isso que eu estou dizendo, pessoal, são coisas que eu já vivenciei, né? Então eu estou falando um pouco da minha experiência, né? É, então eu acho o seguinte, tá? Só para recapitular, eu acho que num primeiro momento não é de você rejeitar, né, consultorias que vêm, né, com dados problemáticos, porque isso é frequente, tá? Isso é frequente. Vai ter situações em que literalmente não dá para fazer e aí você, por uma questão ética, né, não aceita a consultoria e eventualmente você pode até dar uma consultoria metodológica, né, para a pessoa, ensinando ela, né, para que ela não erre mais, né, não cometa os mesmos erros que ela cometeu nesse primeiro momento. Você vai se deparar com situações onde dá para corrigir os problemas, mas aí você precisa saber quais são os problemas, você precisa antecipar os problemas e antecipar a pessoa que esses problemas eventualmente vão acontecer e que você vai cobrar para corrigir, caso aconteça, tá? E situações em que os problemas eles são não de ordem de dados, mas de ordem de resultados, onde a pessoa quer que você explore ao máximo os dados para tentar encontrar uma solução para ela, tá? Na medida do possível, pessoal, assim, a minha opinião é que no longo prazo, enquanto consultor, você vai ser mais fácil para você se você for um executor, tá? E o que é que eu estou chamando de executor? Olha, você tem as hipóteses, né, para serem testadas, você tem um banco de dados. Você pega esse banco de dados, realiza os melhores procedimentos para que você responda essas hipóteses, tá? Mas que você não se sinta responsável por dados não significativos ou por resultados que não aconteceram conforme o esperado, tá? Porque no afã de querer ajudar, né, de querer que aquela pessoa tenha êxito no seu estudo, você acaba, eventualmente, eu não sei se isso acontece com vocês, tá? Mas se acontecer, saiba que isso não é tão raro, não é só com você que isso acontece, que é o fato de você se sentir responsável por trazer o resultado que aquela pessoa espera, tá? Não é o nosso papel, tá? O nosso papel é o papel de analista, né? Então, assim, por mais que a gente queira ajudar as pessoas, não se sinta mal caso você não encontre, né, os resultados conforme esperado, tá? O problema está no dado, não no analista, tá? Se você tiver segurança de que você está utilizando, né, os melhores procedimentos de análise de dados para responder
aquela pergunta de pesquisa que a pessoa quer, não se sinta na responsabilidade de fazer com que o resultado apareça, tá? Porque se você se sentir nessa responsabilidade, muito provavelmente você vai cair no erro de fazer certas gambiarras com o banco de dados, tá? E isso pode ter certeza que no longo prazo vai ser prejudicial para a sua carreira, para sua percepção técnica de si, né, a sua própria percepção e também, né, para eventuais problemas que certamente vão aparecer quando outras pessoas estiverem avaliando o trabalho que você realizou. Beleza? Então fica aí com as dicas, meus 2 centavos aí para esse tópico que eu achei extremamente pertinente e por eu já ter vivenciado algumas coisas desse sentido, achei que valia a pena gravar esse vídeo aqui com um pouquinho da minha percepção sobre isso, beleza? Então é isso, fiquem bem e um grande abraço.